Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao novo programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, nesta noite de 30 de outubro de 2015. Como vocês puderam perceber, programa de TV do SIMP totalmente remodelado, cuja vinheta de abertura totalmente nova, é a primeira exibição da nova abertura do programa de TV do SIMP. Esta nova abertura, este novo formato, está sendo apresentado a vocês hoje, no dia 30 de outubro de 2015. Na apresentação do programa de TV do SIMP, eu, Thiago Botelho, vice-presidente. E lembrando que a partir de agora, então, o nosso programa terá toda uma nova formatação, desde a sua apresentação da vinheta de abertura, como vocês puderam ver, os GCs, os caracteres ao longo de todo o nosso programa e também os créditos finais ao término do programa que vocês verão. Ok, pessoal? Então, o programa de hoje conta aí com muitos itens de pauta, várias informações, vídeos de muitas atividades desenvolvidas ao longo da semana. Então, fique conosco, você, municipário e municipária de Pelotas, e também a toda a comunidade pelotense que assiste diariamente aqui a programação da TVC. O programa do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, aqui pela TVC, das 19 às 20 horas. Sempre lembrando, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET. Mas também reforçamos que o programa de TV do SIMP também é disponibilizado no seu site. O SIMP disponibiliza segunda ou terça, 1 ou 2 dias do início da semana seguinte, após o programa ter ido ao ar aqui ao vivo, o SIMP disponibiliza seu programa através do seu site. O site do SIMP, como todos conhecem, além de ter o próprio vídeo em si, quem o acessa é no canto superior esquerdo, está aí na sua tela, o www.simpelotas.com.br. Então, quando você acessa a nossa página, lá no canto superior esquerdo, ali tem sempre o vídeo, o último, na íntegra, do programa ao vivo que foi exibido aqui pela TVC. Também você acessa diversas outras informações, como legislações, nossos serviços de convênios, os serviços, na verdade, oferecidos pelo SIMP, lá na sua sede, os convênios em geral e tantas outras informações pertinentes aos municipários. Também matérias e informações quase que diariamente ali postadas. Então, acesse a nossa página www.simpelotas.com.br. Também, se você deseja enviar o seu questionamento, sua crítica, sua sugestão, você também pode fazer através do envio do e-mail. Envie o seu e-mail para nós, através do simp@simpelotas.com.br. Esse é o nosso e-mail oficial. Fique à vontade também para enviar as suas informações, seus questionamentos, enfim. Se você deseja utilizar mais uma ferramenta de comunicação, aí está o e-mail oficial do SIMP. Também temos o nosso Twitter, onde lá postamos os links de todas as nossas matérias, de todas as nossas informações que são divulgadas através das outras mídias. Lá pelo Twitter a gente disponibiliza os links delas. Então, se você deseja ser um seguidor aí da entidade SIMP, pelo twitter.com/simp
simppelotas, você faz, né, esse trajeto também mais curto, né, mais uma outra ferramenta para amenizar a distância entre os servidores da prefeitura e o SIMP. Nós nos utilizamos amplamente dessas ferramentas eletrônicas para justamente abreviar, ou seja, são ferramentas que oportunizam para todos que se utilizam da internet, nos seus mais diversos modos, a acessibilidade aos trabalhos desenvolvidos pelo SIMP. Então, fica aí para você a dica do Twitter, que possui conta no Twitter, siga-nos pelo twitter.com/simppelotas. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube, onde lá postamos todos os vídeos, né, é o nosso acervo audiovisual. Então, todos os vídeos dos programas de TV do SIMP, exibidos aqui ao longo dos mais de 7 anos, você os encontra lá no youtube.com/simppelotas. É o nosso canal de vídeos. Também encontrará imagens de assembleias, mobilizações, manifestações, enfim. Fique à vontade e visite o nosso canal de vídeos no YouTube. E também, por último, nós temos o nosso Facebook, onde lá postamos todas as matérias e informações e respondemos também aos questionamentos dos servidores pelo bate-papo diariamente, né? Então, você também quer ter informações de forma ágil, rápida e diárias, acesse o nosso Facebook por SIMP Pelotas. Colocando lá na pesquisa SIMP Pelotas, como está aí na tela, você nos achará e aí tem toda a oportunidade de compartilhar, curtir, comentar todas as nossas postagens. Então, o SIMP tem um leque aí de ferramentas para aproximar cada vez mais o servidor do seu sindicato. E para participar conosco aqui ao vivo, que para nós sempre é muito importante, nós disponibilizamos 2 meios para você aqui ao vivo, também ficar à vontade para sugerir, criticar, enviar as suas informações, né, por 2 meios. Você, através do número 9122-8820, você pode ou nos mandar uma mensagem de texto, famoso SMS ou torpedo, ou aqui online, ao vivo, através do WhatsApp. Então, esse mesmo número para tanto mensagens de texto, bem como para o WhatsApp. Estamos conectados aqui online, né? Já recebemos já algumas mensagens aqui, e o meu amigo Mano, né, que está aqui nos informando, está vendo os trabalhos, temos algumas coisas ainda para ajustar, né? O Wagner também está aí colocando para nós, a gente vai estar, com certeza, já no próximo programa, tendo os ajustes finais, colocando esse GC que está aqui em cima, aqui, a gente vai colocar aqui embaixo, né, direitinho, mas hoje é o primeiro teste aí que estamos fazendo, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos aí, aos pouquinhos, ajustando e dando uma cara nova para o nosso programa de TV. Então, está aí o número e os contatos disponíveis aí na tela, nos acompanhando até o término do nosso programa. Bom, pessoal, hoje nós temos uma pauta bastante extensa, né? Foram muitas atividades desenvolvidas pelo SIMP ao longo da semana e serão mais a partir da semana que vem e das próximas, e assim sucessivamente até o final do ano, né? Nos engana quando parece que o final do ano será um pouco mais tranquilo, ou que até o final do ano a tendência, o Wagner já está melhorando aí para nós, daqui a pouco ele ajeita todos já para o próximo programa, mas o Wagner, como é muito eficiente e trabalha aí na Suite Master, já está aqui modificando para nós, fazendo as alterações necessárias aí, ó, tá ficando bonito. Então, pessoal, essa semana nós tivemos várias atividades e será um ano cujo seu final, digamos que um pouco mais atípico do que os demais, né? Tem muitas mudanças vindo pela prefeitura nessa reta final de 2015, surpresas não boas, desagradáveis, seja para o conjunto dos trabalhadores em geral, para todos, seja também para determinados segmentos por uma peculiaridade ou outra, mas que serão necessárias assembleias, seja para o segmento, seja assembleias gerais, e também será necessário muita mobilização e
participação ativa dos municipários, né? E quem nos acompanhar aqui ao vivo entenderá o que eu estou falando. Vem medidas da prefeitura que atingirão a todos os trabalhadores e não são boas. Não vem nada para melhorar salário, não vem nada, como sempre, né? Nunca vem nada a acrescentar, né? Vem a tirar. Para acrescentar é só se for para acrescentar mais trabalho, mais obrigações, mas dificilmente vem algo no sentido positivo. Então nós vamos estar amplamente comentando, divulgando aqui ao vivo no nosso programa, tá? E inicialmente quero demonstrar aqui com alguns informes, né? Nós vamos estar aqui dando alguns informes para aí sim, posteriormente, ao longo do programa, nos encaminharmos para as pautas e com as suas consequentes repercussões. Claro que acompanhadas de vídeos, né, desses eventos nos quais participamos e registramos. A gente sempre faz questão de trazer essas imagens para que vocês possam visualizar os colegas, né? E isso é um registro que fica, de fato, para um resumo da atividade semanal do SIMP. Então, pessoal, o primeiro informe que eu tenho para lhes dar é a festa do SIMP comemorativa aos Dias da Criança e do Servidor Público. Até porque esse ano o Dia do Servidor Público passou em branco pela Prefeitura, né? Mas a Prefeitura disse que nos fez uma homenagem. Ela depositou os nossos salários com 2 dias de antecedência. Mas nós vamos estar falando também sobre isso aqui no programa. É um informe, né? Mas no momento oportuno vou estar discorrendo com maior clareza. Então, semana que vem, no próximo sábado, dia 7 de novembro, lá no Parque Esportivo e Recreativo Lobão, né, na Avenida Edelfonso Simões Lopes. Quem se dirige ao bairro Sangafunda, tão logo passe o cemitério, termina a parte asfáltica, tão logo inicia-se a estrada de chão. À esquerda, poucos metros depois à esquerda, tem o Parque Esportivo Recreativo Lobão, um parque bem grande, que conta com uma extensa área de lazer, com campos de futebol, piscinas, quiosques, ou seja, churrasqueiras com cobertura, tem um galpão, uma espécie de um CTG, inclusive, enfim, é uma bela área para qualquer tipo de atividade de cultura, de lazer e desporto. Então o SIMP vai estar propiciando uma festa exclusiva para seus sócios e dependentes, apenas. Não é uma festa para não sócio, é uma festa exclusiva para sócios e dependentes do SIMP. E esta festa exclusiva, ela será agora nesse sábado, próximo sábado, não amanhã, no outro sábado, dia 7 de novembro, às 14h30. Seu início será às 14h30. Tudo gratuito para os sócios e aposentados. Seja tanto transporte, estaremos fornecendo transporte do centro da cidade até a festa, e também a alimentação, bebida, brinquedos. Então será uma festa alusiva a 2 datas, ao Dia do Servidor Público e à passagem também do Dia da Criança. Quem precisar do transporte, o transporte sairá da frente do Colégio Pelotense, pela Avenida Bento Gonçalves, e cuja saída será às 14 horas. A previsão de retorno, saída de lá do Parque Lobão para o centro, é de 18 horas. Bom, esta festa contará com distribuição de brindes, de pipoca, de cachorro-quente, de algodão doce, de refrigerante, tudo gratuito para os adultos e para a criançada. Para isso, também contará com piscina de bolinhas, tobogã inflável, cama elástica. Então, o que o sócio e o dependente precisa fazer? Ele precisa apenas comparecer no SIMP até a sexta-feira da semana que vem, dia 6 de novembro, para retirar os seus cupons. Os cupons que darão acesso à festa, como os cupons que darão acesso ao transporte, para quem precisar de transporte. Tem que ir lá no SIMP, né, no nosso horário de atendimento, das 8 às 11h30 e da 1h30 da tarde às 6. Basta ir até a nossa sede, comparecer e retirar tais cupons. Ok, pessoal? Festa somente para sócios
e dependentes do SIMP. Não perca a oportunidade. Eu recebo aqui uma mensagem da minha querida Rejane, lá da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que está sempre carinhosamente nos assistindo, e ela nos manda mensagem: boa noite, como sempre assistindo ao programa para ficar informada sobre o que está acontecendo com nossa categoria. Rejane, um grande beijo, um grande abraço para ti, obrigado pela tua audiência. Então, hoje, Rejane, tu vais ficar bem informada. Pena que não são informações boas por parte do nosso governo, né, em algumas situações aí, mas no seu mais amplo sentido. Logo, logo, já vou estar aí, já trocando essas informações, né, esclarecendo, pontuando, e inclusive com exibição de imagens para ilustrar esses acontecimentos que foram precedidos de encontros da direção do SIMP, comissão de trabalhadores, enfim, para com os representantes do Executivo, que foi o caso de hoje pela manhã. Tá? Então fica conosco aí, muito obrigado, Rejane, pela tua audiência. O outro convite, pessoal, que nós estendemos a vocês será lá em dezembro. No dia 4 de dezembro, o SIMP estará promovendo, aí sim, é uma festa aberta para todo mundo, sócios e não sócios. Uma grande festa em comemoração aos 27 anos do SIMP, embalada ao som dos anos 80, aqueles hits, aqueles sucessos que tocaram aí nas rádios na época, nos anos 80, né, é que embalarão a festa do SIMP comemorativa aos seus 27 anos, inclusive acompanhado de jantar, cujo cardápio será carreteiro, feijoada e salada. Essa festa, frisando, 4 de dezembro, às 21 horas, que será no local Patuscada, Salão de Festas e Eventos. O Patuscada fica ali na rua Conde de Porto Alegre, 749, esquina Santa Tecla. Conde de Porto Alegre, esquina Santa Tecla, ok? Então, é uma festa embalada ao som dos anos 80, com jantar, sócios dependentes com preços especiais, baixíssimo, né? Crianças dependentes de sócios até 6 anos é totalmente gratuito, e de 7 a 10 anos apenas R$ 6,00. E o sócio adulto apenas pagará R$ 12,00, podendo ainda consignar em contra-cheque para vir o desconto ainda no outro mês. Pode consignar também as bebidas, se você deseja comprar as bebidas previamente, no sentido de consigná-las também, é possível ser feito de acordo com a margem consignável de cada sócio. Para os não sócios, o valor é o dobro, para adultos, R$ 24,00. Lembrando, a festa é dia 4, mas os ingressos serão vendidos até dia 2 de dezembro, lá no outro mês ainda, tem o novembro, dezembro, ok? Orientamos para o pessoal se apressar, porque os ingressos estão sendo vendidos rapidamente, saem com muita rapidez e também tem limitação em face do local. São mesas, são cadeiras, em torno de 220, 230 pessoas. Então é importante que, se você que é sócio, ou que também não é, deseja ir para uma festa bastante alegre, com jantar, e depois ser embalado aí ao som dos anos 80, né, não perca a oportunidade. Essa é aberta a todos, diferentemente daquela primeira que eu anunciei, que é no próximo sábado, que será alusivo ao Dia da Criança e ao Dia do Servidor Público. Essa é uma festa que o SIMP está dando para seus sócios e dependentes exclusivamente, sem nenhum tipo de custo, incluindo ainda o transporte aos nossos queridos sócios, ok? Então, fica estendido o convite. Já aqui, pessoal, isso é bastante importante, né, tanto as mulheres que nos assistem aqui, a Rejane, né, e tantas outras que não são exatamente servidoras públicas, mas são dependentes, né, de pessoas que são titulares, estatutários, que são vinculados ao Previpel, e vice-versa, servidores, homens, estatutários, ou que sejam dependentes de companheiros ou companheiras estatutários, também o Previpel oportuniza uma campanha que faz ao longo dos anos e que ela é muito importante, ainda mais que é gratuita e preventiva aos cânceres de mama e de próstata. Então, o que o Previpel oferece? Público-alvo,
para as mulheres a partir de 45 anos de idade, tá? Vinculadas ao Previpel, de regime estatutário. O Previpel está oferecendo o exame de mamografia, ok? Para as mulheres com idade igual ou superior a 45 anos de idade. Também é oferecido, além da mamografia, as verificações de dosagem de glicose e colesterol. Já para os homens, né, o exame de prevenção é relativo ao câncer de próstata. O exame é o PSA, também oferecido aos homens estatutários, vinculados ao Previpel, só que a idade é um pouquinho inferior à faixa etária. Aí é de 40 anos para cima. Então, para as mulheres, a mamografia é de 45 anos para cima. E aos homens, o exame PSA é para aqueles que têm 40 ou mais anos. O que é necessário para os colegas fazerem? Primeiro, período de campanha. Iniciou em 13 de outubro e se estenderá até 11 de dezembro. Então, são praticamente 2 meses de campanha. O que os colegas precisam fazer? Bastam dirigir-se até a sede do Instituto do Previpel, que fica ali na Rua Anchieta, 2035, entre Neto e 7, pertinho ali do antigo Cine Capitólio, e basta você escolher, dentre aqueles locais indicados que constam na listagem, você pode escolher quaisquer um daqueles 3. E lá que você realizará seu exame sem nenhum tipo de custo. Ok? Então, ótima campanha do Previpel, compareça, é gratuito, não perca a oportunidade. O horário de atendimento do Previpel é da 12h30 às 18h30. Tá? Então, não percam a oportunidade. Cada vez mais nós vemos nos noticiários o grande número tanto de homens como de mulheres que venham a ser vitimados por não ter, em tempo hábil, feito os exames necessários preventivos, tanto ao câncer de mama como ao câncer de próstata. O índice é muito alto, inclusive de mortalidade para ambos os sexos, né, nos respectivos tipos de câncer. Então, faça, é um exame gratuito, né, totalmente, além de ser gratuito, ele tem um caráter pedagógico, porque, ao contrário de que alguns estados ou municípios apenas recordam-se do Outubro Rosa, do mês de outubro, alusivo às campanhas preventivas ao câncer de mama, o Previpel, além de estender o próprio outubro, novembro, dezembro, também é pioneiro em estender também aos homens para a prevenção do câncer de próstata. Então, não tem para aqueles que se encaixam nas faixas etárias deixar de fazer, tá? Então, fica aí o convite do SIMP e também o apoio ao Previpel na divulgação. Bom, conforme eu tinha falado no início, minha querida amiga Rejane e demais telespectadores, esse ano a festa do Dia do Servidor, ou o ponto facultativo, ou feriado para alguns, né? Primeiro, cabe salientar uma explicação que alguns colegas ainda têm dúvidas nisso. É natural, é salutar, e a gente está aí para isso. O SIMP está para explicar, está para informar, está para justamente subsidiar os municipários, a sua categoria. Bom, nunca foi feriado na cidade de Pelotas, nunca foi feriado o dia 28 de outubro. O dia 28 de outubro, nacionalmente, é comemorado o Dia do Servidor Público, independentemente da esfera, se é em nível municipal, estadual ou federal. Mas nunca foi feriado. O que tradicionalmente é feito ao longo dos anos, pelas diferentes gestões municipais, é o prefeito decretar, e já está no nome decreto é uma prerrogativa conferida de exclusividade do chefe do executivo, no caso o prefeito, de decretar ou não o ponto facultativo. Quando decretado o ponto facultativo, independentemente também do dia, porque o prefeito pode decretar ponto facultativo no próprio dia 28, alusivo ao Dia do Servidor Público, mas nada o impede de também, se quisesse assim, decretar o ponto facultativo em
outra data qualquer, sendo que tal decreto seria alusivo à passagem do dia do servidor público. Então, o prefeito pode fazer isso. Mas se ele também não quiser, ele não faz. E foi a opção que o prefeito tomou esse ano. Então, nunca foi feriado. Quando decretado ponto facultativo, foi decretado o quê? Que os serviços não considerados essenciais não teriam as suas atividades naquele dia, decretado. Mas por que não é feriado? Porque os bancos funcionam normalmente, as lojas, o comércio, enfim, vários setores trabalham normalmente. E não é feriado porque não está previsto no calendário oficial e nem há uma legislação municipal, embora está lá previsto na lei orgânica, que é a Constituição do município, a lei orgânica municipal, apontando que o dia 28 é consagrado o dia do servidor público, não diz em lei nenhuma que será considerado feriado ou obrigatoriamente será dado como ponto facultativo. É uma prerrogativa do prefeito. E o prefeito, esse ano, não quis decretar, mas antes de eu explicar o porquê, é uma prática, já não é a primeira vez que o governo Eduardo Leite faz isso. Em outros feriados ou pontos facultativos, a prefeitura já teve casos de deixar para divulgar quando era o ponto facultativo ou não, na véspera. E depois ainda do horário de expediente administrativo. Já tivemos caso de ponto facultativo que foi decretado depois das 18h30, ou seja, decretado não, a publicação do decreto só foi dada a sua divulgação pós o horário de expediente da prefeitura e na véspera. Então as pessoas não podiam nem se programar, saber se dariam ou não dariam. E dessa vez foi igual. As pessoas já estavam perguntando para o SIMP, que eu digo, o SIMP é a segunda prefeitura de Pelotas, mas na prática ela é a primeira, porque muitos colegas, ou até os setores que têm dúvidas em determinadas situações, de coisas que somente a prefeitura saberia responder, porque parte o ato dela, é o SIMP que recebe lá a chuva de ligações, é o SIMP que tem que dar as explicações para as coisas que às vezes até nem tem explicação ainda, porque a prefeitura não se manifestou. Mas nós, com todo zelo, com todo cuidado, nós colocamos uma informação que é essa que eu dei, explicação da diferença do que é decreto, do que é ponto facultativo, e na sequência, na terça-feira nós divulgamos o seguinte: como até aquele momento não se tinha uma informação oficial, nós tínhamos na terça-feira, sim, informações extraoficiais, que a princípio o prefeito não daria ponto facultativo em função das enchentes aqui na nossa cidade. Bom, nós não tínhamos a resposta oficial, nós enviamos um ofício ao prefeito da seguinte forma, isso na terça-feira. Conforme informações extraoficiais recebidas pelo SIMP, quanto ao decreto de ponto facultativo alusivo ao dia do servidor público, a princípio previsto para essa semana, não ocorreria mais tal ponto facultativo, segundo informações extraoficiais, em face dos problemas causados pela enchente em nosso município. O que, se for esta justificativa, entendemos como extremamente compreensível. A gente compreende que não tenha sido dado ponto facultativo esta semana ou nas próximas, em função dos problemas causados pela enchente. Ok. De outra forma, o SIMP também compreende como importante uma alusão à data do dia do servidor público. Haja vista que os servidores exercem um papel fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade, de boa prestação de serviços à nossa cidade, independentemente dos baixos salários que temos. Então, tendo isto em vista, nós solicitamos ao prefeito, então, que nos aponte em qual data futura poderia ser decretada como ponto facultativo alusivo ao dia do servidor público. O prefeito, para variar, como na grande maioria dos ofícios que o SIMP faz, ele não responde, não manda nenhum tipo de resposta ao SIMP, isso é na grande maioria dos ofícios que nós protocolamos. O prefeito não responde, independentemente do assunto, vai nos obrigar a gente ter que encaminhar alguma questão judicial nesse sentido contra o prefeito, porque ele está deixando de fazer o seu ato de ofício, ele não está respondendo no prazo de 30 dias um documento oficial, protocolado, ou seja, nós temos coisas há mais de 1, 2 anos que sequer temos uma resposta formal, E se diz aí que a prefeitura, os órgãos da administração pública,
tem aí que seguir os princípios constitucionais, né, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Olha que nestes 5 quesitos a prefeitura falha em todos. E eu tenho exemplos concretos, práticos, em cada um deles essa administração falha sim. E o prefeito não nos respondeu. Bem no finalzinho da tarde de terça, a prefeitura coloca lá no seu site a informação que o pagamento sairia dia 28. Lendo a matéria, o release, aí no seu conteúdo, ali sim dizia que a prefeitura, em função das enchentes, né, não decretaria o ponto facultativo, não aponta uma data futura, e também ali está escrito que a forma de homenagear os servidores seria de adiantar o depósito salarial em 2 dias. Ao invés de ser hoje, como ocorreria tradicionalmente, foi anteontem. Então essa foi a forma do prefeito homenagear os servidores públicos municipais. Então, está aí dada a explicação, a informação quanto ao dia do servidor público. Também enviamos um ofício essa semana, essa vai para o pessoal da educação infantil, nós mandamos um ofício para a secretária de educação, que é outra também, com todo respeito, que responde a alguns ofícios e tantos outros pendentes não os responde. Outra que eu quis dizer não é na maneira pejorativa, eu digo, é outra representante, né, do poder, né, desta administração. Conforme informações trazidas a esta entidade sindical, o SIMP, nós recebemos um comunicado verbal que a Secretaria de Educação, né, com base naqueles interessados em participar das escolas de educação infantil do 11º EREI, que é o Encontro Regional de Educadores Infantis, que se dará, o 11º encontro do EREI, né, os interessados neste encontro, que para eles, né, aqueles trabalhadores, professores, auxiliares de educação infantil, que quiserem participar desta edição, a informação que nós recebemos é que não lhes seria permitido tal participação, a não ser nos casos como a SMED escolheria em uma escola alguém da orientação ou da coordenação pedagógica e sortearia um professor de toda a escola. Isso para fins da SMED arcar com esta qualificação. Mas nós temos o caso, e todos os anos ocorre isso, de professores e auxiliares de educação infantil que bancam as suas expensas. Eles retiram dos seus próprios bolsos tal qualificação ou tal participação no referido encontro. E aí a SMED, mesmo com o custeio, com o pagamento desses servidores, não permitiria que eles se fizessem presentes, pois algumas turmas não poderiam ficar as crianças desatendidas. Só que o seguinte, existe um calendário letivo de 200 dias letivos, 800 horas aulas. Na verdade, o calendário foi composto de 202 dias letivos, nosso calendário local. Esse calendário ele vai ser cumprido dentro do exercício 2015. Então, mesmo que os dias de participação no EREI por parte de professores e auxiliares, cuja turma ficou, porventura, desatendida naqueles dias, aqueles dias serão recuperados. Aqueles dias serão atendidos na consecutividade do calendário. É um direito do servidor qualificar-se, haja vista que a SMED não banca essa qualificação, né, não paga a participação nesse encontro, que é muito importante e tradicional, promovido pela UCPEL ao longo dos anos. Então, nós mandamos um ofício perguntando se tais informações, estas chegadas até nós, elas procedem, né? Nós lembramos a secretária que ao longo dos anos sempre foi garantida a participação de professores e auxiliares, até porque eles pagam as suas inscrições, né? E também nós entendemos que o processo educacional ele não é integrado só por professores, mas também por todos aqueles que, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, interagem no ambiente escolar e desenvolvem o processo pedagógico, né? Então, a gente salientou para a secretária
que, em caso de situações que, por exemplo, numa turma, um professor vai fazer o EREI e porventura o auxiliar não pode o auxiliar ficar sozinho, ou vice-versa, o professor ter que ficar sozinho com a turma. Então, isso compete à SMED também, né, verificar esses casos e determinar como isso funciona, porque não pode obrigar demais servidores, funcionários a desempenharem as tarefas pedagógicas sozinho, né? E também nos casos de que professor e auxiliar da mesma turma participe do encontro, se não houver profissionais para atenderem, os dias letivos deverão ser recuperados para fins de cumprimento do calendário, como sempre foi feito em todos os anos, né? Então, nós só esperamos que a secretária se posicione. O encontro é agora em novembro, esperamos que ela possa nos responder, né, efetivamente qual é o papel que está sendo designado às escolas de educação infantil ou orientado aos diretores das escolas de educação infantil no que tange a participação do seu corpo de professores e auxiliares poderem participar do EREI. Então, é importante isso aí. Um último informe aqui, agora já entrando na sequência nas pautas, com exibição de vídeos, eu quero fazer uma informação de utilidade pública. Quem está nos assistindo, municipário ou municipária, e costuma participar das nossas Assembleias Gerais, deve se lembrar ou conhecer de uma figura bastante carismática, que frequentemente, e dá um belo exemplo para vários outros servidores, que é o seu Marim. O seu Marim é um servidor da prefeitura de carreira, estatutário, aposentado, que frequentemente vai nas assembleias convocadas pelo SIMP e não vai só para ficar ouvindo, não. Ele participa efetivamente, vai lá, se inscreve, pega o microfone, vai lá na frente e ajuda a categoria a lutar pelos seus direitos, mesmo estando já na inatividade enquanto servidor público, mas muito ativo, né, como elemento mobilizador, como elemento motivador, através das suas palavras, para nós. Então, o seu Marim, quem já foi nas assembleias, conhece de quem eu estou falando. E o seu Marim, infelizmente, já se encontra há um tempinho aí internado no Hospital da Santa Casa, e para fazer aí uma colocação de uma ponte de safena, ele vai precisar de doações de sangue. Então, quem tiver sangue O negativo ou B negativo, repetindo, O negativo ou B negativo, procure a Santa Casa e diga que queira doar sangue para o senhor José Francisco Marim. José Francisco Marim. O negativo ou sangue B negativo. Seu Marim está precisando, então aí quem se lembrar, quem conhecer, quem quiser fazer aí uma doação, né, para esse querido colega, a sua família pede para que a gente divulgue. A gente já está colocando aqui ao vivo no nosso programa de TV, e hoje mais tarde eu vou estar colocando em todas as mídias do SIMP essa informação, para que a gente possa ter essa solidariedade com o nosso querido colega, que nos dá, como eu falei, sempre um bom exemplo de luta e mobilização. Bom, pessoal, nós ingressando aqui no primeiro tema, e esse primeiro tema vai com todo o perigo para os professores. Esse é o primeiro tema, tem outros perigos que atingirão a todos. Então, o primeiro problema aqui é o prefeito Eduardo Leite, desde o ano passado, mais especificamente no dia do professor, dia 15 de outubro, onde ele deu uma grande festa para professores e funcionários da educação, lá no Centro Internacional de Eventos, onde é realizada a Fena Doce. Ele, naquela oportunidade, anunciou que o governo estava já, a partir daquele momento, começando estudos para elaboração de um novo plano de carreira do magistério. Lembrando que, no quadro geral dos servidores da prefeitura, o único segmento que tem plano de carreira constituído em lei são somente os professores. Os demais não têm, mas o prefeito não se preocupa com os demais e nem esboça nenhum aceno para querer discutir ou propor carreira para quem precisa, carreira para quem tem. É bem contrário, né? Quer mexer na única categoria, no único segmento
que tem carreira prevista em lei, que é do magistério. Então, daí já parte a premissa. Vai mexer nos únicos que tem, com certeza não é uma mexida para dar, não é uma mexida para constituir de fato o pagamento do salário padrão no valor do piso salarial nacional do magistério. Com certeza não será fácil algum professor progredir de carreira. E é isso aí mesmo. Então, de lá para cá, o prefeito disse que cada escola do município, cerca de 88, 90 escolas, poderiam indicar até 2 representantes para participarem das reuniões, junto com a SMED e outros representantes, para a elaboração, construção, discussão acerca do novo plano de carreira do magistério. Ocorreram alguns encontros, nós tivemos acesso aos documentos que foram tratados nessa reunião, e, para isso, o SIMP dividiu essas informações, o SIMP fez uma reunião esta semana, na segunda-feira à tarde, com delegados sindicais, aqueles que fazem parte da direção do SIMP, direção que a gente diz são através dos nossos conselhos. A gente não convocou todos os delegados da educação, vocês vão entender por quê. Nós convocamos a nossa direção, então, composta de quem? Daqueles que são da nossa direção, mas são delegados da educação nos seus locais de trabalho, e outros demais membros da direção ligados à educação. Então, Wagner, por gentileza, tu coloca para nós o primeiro vídeo, para a gente demonstrar essa reunião que foi da nossa direção, de forma ampliada, e que foi realizada na tarde desta segunda-feira. Nesta reunião, onde contou com a presença, muito obrigado, Wagner, onde contou com a presença de um bom número de trabalhadores da educação, nós ali explanamos, lá na própria sede do SIMP, os perigos que vêm por aí. Embora o plano de carreira do prefeito Eduardo ainda não está concluído em forma de projeto de lei, a etapa 3, como assim é denominada um dos documentos trabalhados numa das últimas suas reuniões, no caso, reuniões por parte da SMED, com esses representantes, apresenta algumas formas muito perigosas para o professor poder progredir na carreira. Primeiro, que em nenhum momento acenam com o pagamento do piso, que é lei, que estamos ganhando na justiça, que já tem professor ganhando no contra-cheque, em nenhum momento eles acenam com o pagamento do piso como salário padrão. Segundo, elementos para poder avançar na carreira, Eles acabam ali, na sua conversa inicial, com o incentivo à titulação de 59%, ele fica extinto, e também os 70%, que é para quem tem pós-graduação, mestrado ou doutorado, os 70% também ficam extintos. O que passaria a ter? Novos percentuais, mas de que forma? Graduação, não entraria ninguém com valor nenhum, porque seria requisito obrigatório para ingresso no quadro, por concurso. Especialização, pós-graduação em nível de especialização, apenas 5%, isso mesmo, 5% de incentivo. Especialização em nível de mestrado, mais 5%. Então, mestrado seria mais 5% para fechar 10%. Doutorado ou pós-doutorado, mais 5%, totalizaria 15%. Então, incentivo à titulação, no máximo 15%, sobre um valor que não será o do piso nacional do magistério. Então, já começa por aí, pelo menos pelo texto ali da etapa 3. Que os professores não poderiam ter 6 faltas não justificadas, ou seja, uma situação aí de uma greve, de mobilização, se não tem um acordo ali com o prefeito para abono daqueles dias, porque eles são compensados pelo calendário letivo, já é um brete ali para não avançar na carreira. Tu participou da mobilização, tu participou da greve, enfim, ou aqueles atestados médicos, que a doutora Rossana, que muitas vezes sequer examina o servidor, vai de acordo com o seu humor, com o seu bem-estar, enfim, muitas vezes não aceita e o servidor está ruim, efetivamente, mal de saúde, de verdade, e muitas vezes ele não consegue ir para o trabalho. Até porque já foi atestado por um médico anterior, muitas vezes especialista da área, inclusive. E aí, se ele é professor, nessa proposta nova de carreira, então ele não avançaria naquele ano que ele tivesse 6 faltas não justificadas. E tem outros elementos que são meramente subjetivos para avaliação. Tem itens como dedicação
avaliar o nível de dedicação de um professor ou outro para poder progredir na carreira. Agora, um dos que nós do SIMP, e essa direção que você viu aí, entendemos como bastante grave para a comunidade que está nos assistindo, um dos critérios de mérito seria o nível de aprovação de alunos. Quer dizer, daqui a pouco vai ter uma briga aí de colegas, ou, sei lá, para poder avançar na carreira, ele vai ter que cumprir esse requisito, ele vai ter que facilitar na prova, ou vai ter que dar mais trabalhos, vai ter que ter outros elementos, entre aspas, facilitadores aos alunos, para que ele, individualmente, possa progredir na carreira. Então, aonde que fica o debate da qualidade do ensino? Então, tem vários elementos que vêm nesse sentido, e por isso a gente dividiu com esses colegas. Então, pessoal, nós teremos uma série de atividades agora ao longo de novembro, terá uma assembleia específica do magistério, será dia 23 de novembro, até lá, no dia 19, haverá uma reunião de todos os delegados sindicais da educação, não são só os da direção como estes que apareceram, serão delegados sindicais de todos os locais pertencentes à educação, para junto com eles municiá-los de todas as informações, para que aí a gente possa passar nos setores, na base, para ter uma conversa com os colegas e que eles tenham toda a compreensão necessária dos perigos que vêm por aí, e aí nós discutirmos lá na Assembleia do dia 23 de novembro. Já fizemos o trabalho e mostramos no programa, acho que há 2 programas atrás, a nossa ida à Câmara de Vereadores, onde protocolamos com cada vereador a solicitação do comprometimento que não seja colocado em votação no plenário o projeto de lei do plano de carreira do magistério quando lá chegar, antes que se tenha o respaldo, a resposta da categoria em análise por Assembleia. Tá? Então, já tem aí uma grande agenda pela frente ligada à educação. Agora, na sequência, o Wagner vai colocar para nós a reunião que o SIMP teve na quarta-feira, também à tarde, com a Comissão de Trabalhadores da Saúde. Essa reunião com a Comissão de Trabalhadores da Saúde foi a reunião prévia, preparatória, para a reunião que teríamos com o prefeito e tivemos hoje, pela manhã. Então, Wagner, quando quiser colocar o segundo vídeo para nós aí, fica à vontade, que é para ilustrar essa reunião do SIMP com os trabalhadores da saúde. Então, pessoal, nosso sentido ali de direção do SIMP foi passar para essa comissão que foi já aprovada em Assembleia, esta comissão que representa todos os segmentos de trabalhadores da saúde. Então, é uma comissão ampla, desde enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, oficiais administrativos, burocratas, enfim, dentistas, nutricionistas, tem todos os segmentos estão abrangidos por ali, todos. Então, pessoal, nessa reunião que tivemos na quarta-feira, o que tratamos com esses colegas? Tudo aquilo que a gente já tinha tratado aqui pelo próprio programa de TV, no caso, o projeto de lei que não existia naquele momento, muito obrigado, Wagner, naquele momento que nós fomos na audiência pública na Câmara, naquele momento ainda não existia um projeto de lei que beneficiasse somente alguma classe, enfim, mas também passamos para ele a surpresa. Essa sim foi surpresa e por trás, né, de forma, olha, vergonhosa, descompromissada por parte do Executivo. O prefeito tinha dado palavra que discutiria sobre a regulamentação das jornadas de trabalho já exercidas pelos trabalhadores da saúde, sem redução de salários, que esse debate se daria com ele e com a sua comissão de executivo lá na prefeitura. Pois já tínhamos tido uma reunião com ele em agosto, recebemos um ofício dele em setembro, garantido que em outubro teria uma reunião para tratar disso. Pois bem, um dia depois do dia 14, lá na audiência pública na Câmara, surge lá no COPARP, que é o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, um projeto de lei que reduz a carga horária obrigatória com redução proporcional de salário somente dos médicos. Então a Prefeitura faz um projeto que reduz a carga horária dos médicos com a devida redução proporcional de salário.
mas um projeto somente para os médicos. Teve a reunião lá no Coparp, e o Coparp, ele rejeitou por unanimidade. Nem os membros indicados pelo Executivo, que são servidores de carreira, porque tem que ser pelo Coparp, ninguém aprovou tal projeto, até justamente pela amplitude que é o tema, porque atinge a todos. Não satisfeitos, eu digo representantes do Executivo, com o resultado do Coparp, que tem poder consultivo, ele é consultado e emite um parecer, ele não é deliberativo, mas ele já tinha sido consultado e já registrou em ata. A Prefeitura de Pelotas, nessa gestão Eduardo Leite, faz uma coisa que nunca houve nas outras gestões que já passaram por aqui. Nunca houve. Que é do quê? De tentar mudar o resultado à força. Ou seja, enquanto o resultado da deliberação ou da discussão, que é o caso ali, não for de agrado do Executivo, coloque em pauta de novo. Coloque em pauta de novo até ter o resultado que o Executivo quer. O que o Executivo fez? A Secretaria de Administração, através do secretário Cruz, convoca uma nova reunião do Coparp, chamando o secretário de Saúde, enfim, para que os membros da comissão revessem o voto, porque não foi de agrado da Prefeitura. É um absurdo, e não foi possível isso acontecer. Ontem, tentaram, e não conseguiram. Não foi possível. Agora, isso é um tremendo desrespeito. Se existem conselhos municipais, se existem órgãos, sejam representativos de servidores, sejam representativos da sociedade civil, como o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal da Merenda, Conselho Municipal da Educação, enfim, ou da merenda é da alimentação escolar. Como é, aí eu lhes pergunto, se a moda pega, toda vez que o Conselho Deliberativo lá do Previpel deliberar algo em relação aos servidores, o Conselho Fiscal, o Comitê de Investimentos, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, o CACS, se cada deliberação que tiver não for de agrado o resultado democrático do governo, se a moda pega, vamos botar lá em pauta de novo, porque tem que dar o resultado que a gente quer. Ora, fora estes fóruns, esses órgãos, a Prefeitura vai fazer o debate lá na Câmara. Ela que é um projeto de lei, se trata de lei, ela que vai defender, as suas exposições, suas motivações na Câmara, com os legisladores. Agora, este é um péssimo exemplo de democracia, para um governo que prega tanto a democracia e que tem no seu escopo, no seu bojo, os princípios constitucionais da administração, que eu vou trazer na sequência. Então, nessa reunião que nós tivemos com os trabalhadores, o SIMP fez uma nota, que os trabalhadores da saúde criticam o projeto de lei que reduz a jornada e reduz o salário dos médicos, porque o texto ele é totalmente contrário do que os trabalhadores da saúde estão reivindicando, que é redução de salário com a regulamentação dessa redução da jornada de trabalho. Os salários dos trabalhadores da saúde já são extremamente baixos, mais baixos do Estado. E o texto contraria o que havia sido afirmado pelo Executivo, que tudo isso seria tratado lá, com o prefeito, na reunião que foi hoje, que logo vocês verão o vídeo, mas não foi feito, então não tiveram palavra. Além disso, o projeto, conforme eu lhes falei, foi rejeitado pelo Coparp, então de forma alguma se pode concordar com esse projeto, e por isso já foi convocada uma Assembleia dos Trabalhadores da Saúde, que vai ser dia 6 de novembro, semana que vem, primeira chamada às 9, segunda às 9h30, no auditório do Pelotense. A última Assembleia foi de manhã, por que essa não vai ser à tarde? Porque a gente sempre troca os turnos, porque não tinha viabilidade de outras datas próximas e nesta, o único turno disponível era somente de manhã. Por isso que será novamente pela manhã. Então, nós não temos como nessa reunião, ter feito uma avaliação diferente. Então, nós preparamos os colegas para a reunião que foi realizada hoje e que logo vocês já verão na sequência. Que antes, já que a gente está vindo para o cronograma, nós tivemos ontem
uma visita lá do pessoal que compõe a associação do Colégio Municipal Pelotense. Então, Wagner, coloca para nós esse próximo vídeo aí, que é a visita dos professores Gilberto e Helenice, que gentilmente nos visitaram ontem no SIMP, não era uma reunião formal, nós não havíamos agendado reunião, e eles vieram trazer o sentimento da apreensão que os professores já estão sofrendo, né, mediante esse plano. A falta de informações, até porque não existe um projeto de lei. E o SIMP também só teve acesso a esse documento agora, né, que já tem algumas previsões nas quais eu já elenquei aqui, justamente porque chegou agora algum esboço mais concreto. E é por isso que nós vamos estar chamando uma assembleia do magistério no dia 23. Tá? Então a gente agradece gentilmente a presença da associação, onde nós estaremos oportunamente visitando lá a Associação do Colégio Pelotense para fazer essa fala também, né, de um pouquinho que foi tratado aqui no programa sobre os perigos desse novo plano aí. Agora sim, né, nós vamos entrar na última pauta e que atinge também o todo. Hoje nós tivemos uma reunião com o prefeito Eduardo Leite pela manhã, para tratar do quê? Da regulamentação e manutenção das atuais jornadas de trabalho desenvolvidas pelos trabalhadores da saúde. Só que, nessa seara, entraria também a discussão do decreto que o prefeito vai publicar nesse final de semana no site da prefeitura. A princípio é domingo, será publicado esse decreto. É só publicado para fins de ciência, de todos os servidores, não só os da saúde, todos. Esse decreto será publicado dia 1º, mas ele entrará em vigor, os seus efeitos, em 1º de dezembro, que é o que, pessoal? É um decreto que regulamentará e instituirá o ponto biométrico, o sistema de aferição da nossa efetividade de forma eletrônica, em todos os locais de trabalho. Ninguém tem contradição quanto a ter um sistema de aferição, que hoje é pelo livro-ponto e vai ser pelo dedo. O problema são o que isso causará, o que isso modificará na prática dos servidores para fins de sua locomoção, para fins de transporte, para fins de trabalhos que não são realizados num local e são em unidades ou postos que sequer tem ou será implantado ponto. Para quem, independentemente do setor e secretaria na qual lotado, serão uma série de peculiaridades. Dentre elas virá a cobrança da prefeitura, a obrigatoriedade de que todos os servidores, todos, cumpram a carga horária, aquela prevista lá no concurso, lá no edital. Não aquela que é na prática feita ao longo dos anos. E a gente, para isso, vai ter que fazer também uma discussão geral para todos. E surgiu hoje nessa reunião que era específica dos trabalhadores da saúde. Então, Wagner, nós estamos a 3 minutos do término do programa. Pode colocar o vídeo na íntegra, que ele tem apenas 1 minuto e 50, Wagner. Pode colocar para nós aí tranquilo. Então, pessoal, essa reunião aí hoje com o prefeito, o prefeito foi veemente, ele negou a manutenção da regulamentação da jornada de trabalho para os trabalhadores da saúde, ele negou, fez apenas e exclusivamente só para os médicos. Os demais trabalhadores da saúde terão que cumprir as cargas horárias de edital de concurso, de contratos, e isso vai ocasionar, sim, uma demissão em massa, né? O prefeito não está primando pela qualidade, porque categoricamente ele disse que se os servidores saírem, tem outros nomeados para serem chamados, se acabarem os nomeados, se faz por contrato administrativo emergencial, ou seja, nos parece que a preocupação da prefeitura é meramente matemática, em número, como se fôssemos tratados de forma descartável, como se fôssemos tratados de forma que não contemplasse a importância, né? Ficou de forma descartável, de forma quantitativa, de forma substituível. É assim que foi tratado pelo prefeito. Quer dizer, não estão nem aí se enfermeiros, assistentes, técnicos, oficiais, né, não conseguirem cumprir as jornadas trabalhadas que eles não pediram para reduzir. Ninguém pediu para reduzir jornada de trabalho, ninguém pediu para fazer menos. O pessoal quer que se regulamente aquilo que sempre foi feito e que tecnicamente e juridicamente pode ser feito. O prefeito teve a posição política de não querer fazer, não está preocupado com a experiência desses colegas, com o conhecimento e qualificação que eles têm, muito menos com o vínculo que eles têm
com a comunidade pelotense. Agora, engraçado, só para os médicos pôde. Por quê? Porque que se o prefeito quer trabalhar com uma regra e não com a exceção, o primeiro passo que ele dá é com a exceção. Médicos, no caso, a redução da jornada de trabalho, com a redução do salário, dá a possibilidade deles escolherem, sendo que todos os demais trabalhadores não. Então, em função de tudo isso aí, nós vamos ter uma assembleia com os trabalhadores da saúde no dia 6, agora próximo. Por fim, nós vamos fazer, até antes ali do dia 20 de novembro, uma assembleia geral de todos os trabalhadores para tratarmos desse decreto e dessas exigências das novas jornadas de trabalho que serão exigidas para todos, sejam seletistas, sejam estatutários, enfim, para todos. Então, vamos nos preparar. Eu quero terminar o programa nesse 1 minuto final, 2 minutos finais que a gente tem, para ler a mensagem aqui do meu querido Daltro. Boa noite, Thiago. Foi marcar um raio-x no Hospital São Francisco. Surpresa, foi marcado para o dia 22 de fevereiro de 2016. Bom, com certeza deve ter sido pelo SUS, né, Adalto? É, infelizmente, a nossa realidade. E uma última mensagem aqui pelo WhatsApp. Oi, meu amigo, estou assistindo o programa, mas as notícias são horríveis? É pelo Dia das Bruxas? Bom, com certeza, colega, deve ser aí o prefeito, hoje não estava para, ou era gostosura ou era travessura. E aí o último aqui é a repetição da mesma mensagem, né? De repente foi por causa que eu não tinha lido anteriormente. Bom, pessoal, infelizmente, essas notícias estão chegando agora aí na reta final de ano. Municipários, nos preparemos, teremos muita luta agora para novembro, para dezembro, para janeiro, fevereiro, março. Ano que vem a nossa database é em março, em função da legislação eleitoral. Então se preparem, que não será fácil. Teremos um final de ano e um início de ano com características muito diferentes dos outros. Bom, pessoal, me despeço aqui do programa de TV do Simp, de todos vocês, desejando um bom final de semana. Descansem, recarreguem as suas energias aí neste feriado do dia 2, porque, como vocês viram, semana que vem começa e com muita luta. O Simp lhes deseja uma ótima noite, um bom feriado e tchau, tchau.